Esse texto, ele é um texto bem conhecido. Quem nunca ouviu falar de Jairo e da mulher do fluxo de sangue? Esse texto, ele vai falar que Jairo, ele tinha uma filha de 12 anos e ela foi acometida por uma enfermidade. E por causa deste motivo, ele teve que ir até Jesus. Com essa mulher também não foi diferente. O texto diz que essa mulher, ela estava há 12 anos acometida por uma hemorragia. E quando ela ouviu falar de Jesus, o texto diz que ela também foi até Jesus. O interessante desse texto é que Jairo, ele era chefe da sinagoga. Ele tinha um poder aquisitivo bom. Ele tinha status, ele comandava aquela sinagoga com destreza. Mas, mesmo ele sendo chefe, mesmo ele fazendo tudo direito, a casa dele foi acometida por uma enfermidade. E o texto diz que quando ele é acometido, aquela menina de 12 anos, ela começa a sofrer de uma enfermidade. Eu creio que Jairo, ele tinha uma condição financeira boa, mas isso não comprou a saúde da tua filha. O texto diz que, eu creio que ele chamou até médico para examiná-la, mas não foi o suficiente, porque o poder aquisitivo que Jairo tinha não foi o suficiente para trazer a cura para a tua filha. Mas Jairo, ele não ficou prostrado. O texto diz que quando ele viu o problema, a situação da tua casa, ele renunciou tudo que ele estava acostumado, às leis do judeu, e ele vai até Jesus. Porque aquele que tem uma dificuldade, um problema, uma situação, ele sabe a quem procurar. O texto diz que ele vai até Jesus e quando ele chega, ele se prostra em sinal de adoração. O texto diz que nos pés do Senhor, ele começa a insistir com muita insistência e diz: Jesus, passa na minha casa, vai na minha casa, a minha filha está enferma, moribunda. E olha só o que o texto diz. Jairo já sabia que aquela enfermidade era para a morte, porque o texto diz que ele fala: Jesus, vai na minha casa, para que ela sara e viva. Então Jairo já sabia que aquela enfermidade era para a morte. Mas Jairo, ele não ficou prostrado. O texto diz que mais adiante aparece uma mulher com 12 anos com uma hemorragia, uma mulher fraca, uma mulher abatida, que eu creio que aquela enfermidade já estava assolando seus órgãos, paralisando, mas mesmo arrastada, ela veio até Jesus. E quantas pessoas dão desculpa que não tem força. Ai, eu não tenho força para vir até Jesus. Como você não tem força? Aqui há um exemplo de uma mulher que mesmo ela esgotada por uma enfermidade, uma hemorragia, eu creio que a pele dessa mulher estava até já envelhecida. Mas nem que foi arrastando, ela veio até Jesus. Ela se aproximou de Jesus. Mas olha que interessante, o texto diz que ela não veio de qualquer maneira, ela não veio por acaso, ela veio porque ela ouviu falar que Jesus podia fazer alguma coisa. E se você está aqui nesta noite, é porque você ouviu falar que Jesus cura, Jesus liberta, Jesus transforma, Ele batiza, como fez aqui nesta noite, aleluia. O texto diz que ela fala: em seu coração, no seu interior, na tua mente, uma mulher que estava excluída, não podia adorar o Senhor na sinagoga, não podia ter um abraço, estava vivendo em cruza, mas quando ela ouviu falar de Jesus, algo incendiou ela. Quando ela ouviu falar de Jesus, acendeu a fé nela, e ela determinou dentro do teu coração, e ela disse: se tão somente eu tocar. Perceba que você não precisa fazer muita coisa. Você só precisa sair da tua casa determinada aquilo que você veio ter com Jesus. Perceba que ela veio determinada. Ai, ela veio, o texto diz que ela tocou por detrás. E eu comecei a questionar o Espírito Santo. Eu disse: Senhor, mas lá em Levítico fala que ela não podia estar no meio de ninguém, ela não podia tocar em ninguém. E como ela conseguiu estar no meio de uma multidão e ninguém viu?
O texto diz que ninguém na multidão viu. Aquela mulher, ela veio por detrás. Ela veio pela multidão. E eu creio que aquela mulher, ela apertou muita gente. Ela encostou em muita gente para chegar até Jesus. Mas ela conseguiu. Ela veio. Porque quando eu saio determinada da minha casa, nada me impede. Multidão não me impede. A dificuldade não me impede. O problema no meu casamento, ele não impede. O texto diz que ela saiu determinada e ela chega por detrás e toca nos pés, na orla do vestido de Jesus. E eu já quero te liberar algo da parte do Senhor. Quando Jairo chegou e prostou-se e adorou, foi nos pés do Senhor. Essa mulher, ela veio se arrastando pela multidão e ela também se prostou nos pés do Senhor. Eu já quero te dizer nesta noite, liberar da parte do Senhor, que não há milagre antes que você esteja no pé dele. Para eu receber o meu milagre, a minha cura, eu preciso ser humilde e estar nos pés do Senhor. Mesmo com tanto dinheiro, Jairo foi tão humilde. O texto diz que ela toca por detrás, a ponto de fazer sair virtude de Jesus. E quando sai e Jesus percebe e sente, ele começa a perguntar para os seus discípulos: quem me tocou? A multidão não viu. Sabe por quê? Porque era uma multidão que estava preocupada com seus interesses e em receber algo da parte de Jesus. Os discípulos também não viram. Sabe por quê? Porque estavam desapercebidos e estavam sem visão nenhuma. Porque é dessa maneira que acontece nos dias de hoje. Muitas das vezes nós viemos arrastados, mas ninguém vê e percebe. Mas Jesus, ele veio para formar discípulo. Ele veio para anunciar o reino. Ele veio para trazer o povo ao arrependimento. Mas olha que interessante. Jesus, ele não ficou só nisso. Porque Jesus, ele é um exemplo de que ele não ficou preocupado consigo mesmo. Ele se preocupava com os necessitados. Ele se preocupava com aquilo que eu e você passamos. Ele não se preocupava com ele mesmo. Um exemplo para mim e para você. Que quando chegar alguém dentro dessas portas, nós possamos estar sensível e com visão espiritual para entender quem foi que tocou e quem veio arrastando. O texto diz que ela toca, ninguém percebe. Os discípulos também não. E aqui eu começo a ministrar nesta noite. O texto diz que quando ela toca e Jesus sente que dele saiu o poder, porque Jesus, ele sabe qual é o meu e o teu estado. O texto diz que Jesus, ele começa a olhar para aquela multidão. Jesus já sabia o que tinha acontecido. Algo muito forte saiu dele. Ele já sabia o estado daquela mulher. Assim como ele sabe como você chegou aqui nesta noite. Ele sabe como você chegou aqui. O texto diz que aquela mulher, tremendo, temendo, ela começa a contar toda a verdade. Parece que eu vejo ela dizendo: Jesus, foi eu que te toquei. Jesus, eu estava tão excluída, tão rejeitada, tão sozinha, tanto tempo sem adorar o Senhor na sinagoga da Canturabarachai. Mas Jesus, eu não quero mais ficar distante. Jesus, eu não quero mais ser excluída. Jesus, eu quero fazer parte da sociedade. E ela precisou falar toda a verdade.
E o Senhor me trouxe aqui nesta noite para dizer para você: para de mentir para Jesus. Essa mulher, ela se escondeu até o momento em que ela não teve um encontro com Ele, mas quando ela teve, não teve mais jeito, ela teve que contar toda a verdade. E eu e você, nós precisamos contar a verdade para Ele. Para de dizer que saiu da presença por causa do pastor, por causa de A, por causa de B. Quando você vem até a Ele, você precisa contar toda a verdade. Porque de Jesus nada se esconde. Ele sabe a situação que você chegou aqui. Ela precisou contar toda a verdade. E olha que interessante, ela não ficou fazendo firula, não. Ela contou aquilo que ela havia passado. E muitas das vezes, quando nós viemos até Jesus, quando nós entramos dentro do quarto, quando nós viemos num culto como esse, nós não temos coragem de abrir a boca e começar a contar para Jesus como nós estamos. Sabe por quê? Porque nós queremos passar uma aparência que não tem, uma aparência que não vivemos, uma família toda consertada e arrumadinha que não está acontecendo. E o Jesus me trouxe aqui para dizer para você: conta a verdade. Ele não quer que você fique longe. Essa mulher não queria ficar mais excluída. Ela estava cansada de ficar rejeitada. Ela teve que contar a verdade. Só que enquanto Jesus estava conversando com essa mulher e ouvindo ela dizer toda a verdade, ainda que Jesus já sabia como a situação que ela estava, o texto diz que começou a chegar os amigos, os principais da sinagoga. Porque o que tem de gente para contar notícia ruim, pensa num povinho. O texto diz que eles chegam e falam para Jairo: Jairo, não enfada mais o mestre. Não precisa mais. Ela já está morta. Uns principais, um amigo sem esperança. Porque para aqueles outros principais da sinagoga não tinha mais esperança para a vida. Porque eles só acreditavam na morte. E o Senhor me trouxe para dizer aqui para você: saia desse cenário. Perceba que essa mulher, depois que ela contou a verdade, e foi, nada é por acaso. Quando eu estava lendo esse texto, o Espírito Santo disse: nada foi por acaso. Porque Jairo, ele ouviu falar que Jesus fazia alguma coisa. Só que, quando chegou a notícia ruim, o que seria de Jairo se ele não tivesse visto o milagre daquela mulher? Porque uma coisa, irmão Hermes, é eu saber que Jesus faz milagre. Outra coisa é eu ver com os meus olhos. E qual é o milagre que você tem visto? Será que você tem vivenciado milagre ou você só tem participado do milagre do seu irmão? O texto diz que essa mulher, ela tocou de um toque tão diferente. E o toque não foi acidentalmente, não. Foi intencionalmente. Sabe por quê? Porque a multidão já estava tocando assim. Acidentalmente. Diaconisa Laine, era muita gente. A multidão apertava. Mas essa mulher não tocou diferente. Quando ela tocou propositalmente. Sabe por quê? Porque ela sabia e desejava, e sabia e tinha confiança e ter certeza que quando ela viesse até Jesus, Ele curaria. Essa mulher, ela veio com um toque tão diferente, irmão Robson, porque ela veio com um toque de confiança. E quando eu toco com confiança, a fé, ela move. Aquela mulher foi movida pela fé. Algo aconteceu com Jesus, porque o toque dela não foi como o da multidão. Foi diferente. Foi com confiança. E como eu e você tem tocado nele. Porque antigamente as pessoas viam Jesus face a face. Hoje para mim tocar em Jesus é através do meu louvor.
É através da minha adoração. É através da oração, da minha consagração. Como eu e você tem tocado nele. Nós temos tocado diferente ou nós temos tocado de qualquer jeito? Porque quando nós tocamos diferente, a cura, a restauração. Essa mulher, o sangue dela foi estancado, olha, instantaneamente. Jairo, ele precisou que essa mulher parasse um pouco Jesus, para que ele visse o milagre que Jesus poderia fazer. Porque senão Jairo não ia aguentar a notícia que sobreveio à vida dele. Porque ele viu com próprios olhos o que Jesus podia fazer. O texto diz que Jairo, quando Jesus ele despede aquela mulher, perceba, aquela mulher estava escravizada por 12 anos. Mas quando ela encontrou com Jesus, Jesus começou a chamar ela de filho. Jesus estava dizendo para ela: filha, você já está livre. Filha, quando você saiu determinada da tua casa e tocou, eu já te fiz livre. Você já está livre. Vai-te em paz. Vai-te em paz. Ele não mandou ela voltar atribulada por causa que ela estava há muitos anos excluída. Ele disse: vai-te em paz. Você já se tornou filha. E quando você se torna filha, você já está livre. O texto diz que Jesus fala para ela: vai-te em paz e ser curada deste mal. Mas ela já não tinha sido tocada. Quando ela tocou, não saiu virtude, não foi estancado o teu sangue. Por que Jesus disse para ela: seja curado do teu mal? É porque uma coisa é eu ser curada pela enfermidade, outra coisa é eu ser curada dos traumas que eu carrego dentro de mim. Aquela mulher tinha muitos traumas, irmã Fernanda. A alma daquela mulher se adoeceu. E Jesus disse: olha, vai-te em paz, porque mal nenhum mais é com você. Você já está curada. Seja livre. O texto diz que ele começa a caminhar com Jairo. E ele selecionou. Perceba que ele não deixou a multidão toda acompanhar, não. Ele selecionou Pedro, Tiago e João. E o Senhor, ele falava ao meu espírito enquanto eu lavava a minha louça: quem você tem levado para a sua casa? Quem você tem levado para sentar na sua mesa? Quem você tem levado para sentar na tua cama? Porque Jesus, a casa era de Jairo, mas até para entrar na casa de Jairo, Jesus selecionou quem entrava. Porque na minha casa não pode entrar qualquer pessoa. O texto diz que ele vai acompanhando, ele seleciona. E quando chega, não foi Jesus que abriu a porta, foi Jairo. Você já percebeu que quando você está na sua casa e alguém bate a porta, quem abre é você? Não foi Jesus, foi Jairo. E parece que quando eu entro na cena, eu vejo Jairo abrindo a porta e Jesus entrando naquela sala. Quando Jesus chega, a casa estava uma bagunça. A casa estava um alvoroço. Um chororô para lá, um chororô para cá. Carpinteira tinha sido contratada para chorar, porque havia morrido, havia morte naquela casa. Havia também, eu creio, parente ali de Jairo, da mulher de Jairo. Estava aquele alvoroço. A casa estava uma bagunça. Não tinha nada que estava edificando. Mas olha que interessante. Quando Jesus entrou dentro daquela casa, estava tudo fora do lugar. Não estava edificando em nada. Jairo não teve coragem quando Jesus falou que a menina não estava morta, mas ela dormia. E o povo, aquele povo começou a rir. Jairo não teve coragem de tirar aquele povo da casa. Sabe que o Espírito Santo, ele falava para mim: a tua casa precisa ter algo que edifica. E Deus me trouxe aqui nesta noite para dizer para você
que se você não tem coragem de limpar a casa, de tirar aquilo que não edifica de dentro da casa, há um Deus que, há um Jesus que, se você abrir a porta, Ele entra e Ele edifica a casa, Ele limpa, Ele tira a bagunça, Ele coloca tudo no lugar. Sabe por que muitas das vezes a nossa casa fica bagunçada? Porque nós não conseguimos trazer para dentro dela aquilo que edifica. O que você tem assistido? O que você tem trazido para a tua casa? A casa, ela precisa estar limpa. Foi falado aqui nesta noite que pastora Lourdes foi muito usada quando ela disse que Abraão, ele pôs em ordem o altar. É em ordem. A lenha estava em ordem. Mas também tem que ter fogo para pôr, né? Porque se não tiver fogo, não incendeia. Olha que coisa linda. Aí Jesus me traz aqui nesta noite para dizer para você: você quer ver o fogo descer? Você quer ver a lenha pegar fogo? A casa tem que estar em ordem. A casa não pode ter nada que não edifica. Mas olha, ainda que você não tenha coragem, de ir tirando, de ir limpando, de desvaziando a casa, há um que quando entra ele faz por você. O texto diz que tirou. Foi tirando um por um. E olha que interessante. Jesus passou primeiro, foi pela sala. Irmã Dani, quando eu estava lavando a minha louça, pensa numa mulher que chorou. Porque enquanto eu lavava a minha louça e eu sinto a graça, o Espírito Santo, ele falava assim para mim: filha, olha aí, Jesus primeiro entrou, foi na sala, e depois ele subiu para o quarto. Sabe o que acontece com o povo de hoje em dia? Ele só quer que Jesus entre numa área só da vida dele. A minha casa ela tem um quarto, ela tem uma sala, ela tem uma cozinha, ela tem um banheiro, mas quando eu quero que Jesus entre, eu só quero deixar ele entrar só num cômodo, na sala. Sabe por quê? Porque eu quero, Jesus, não mexe aqui não. Não tira aqui não, Jesus. Deixa essa área aqui porque eu estou gostando dela. Não. Quando Jesus entrou naquela casa, ele teve livre acesso. Ele teve livre acesso, e eu sinto a graça, para entrar na sala, na cozinha, no quarto, em todas as áreas da vida de Jairo. Em todas as áreas. Mas a pessoa, presbítero Maurício, só quer que entre nenhuma. Não mexe aqui não, deixa aqui escondidinho, achando que Jesus não está vendo. Mas ele, nesta noite, ele me trouxe aqui para dizer: ei filho, eu quero ter livre acesso. Eu quero passear por todas as áreas e edificar essa casa. O texto diz que ele sobe. Com quem? Selecionou. Porque nem todo mundo está preparado para ver o meu e teu milagre. Sabia que Jesus levou esses 3? Porque nem todo mundo está preparado para ver a bagunça que está na tua casa. Foi selecionado. Foram só 3. Porque tem pessoas que não suportaria a ver a bagunça que estava lá dentro. O que Jesus estava prestes a fazer. Então nesta noite, seleciona quem entra na tua casa. Seleciona com quem os seus filhos andem. Seleciona. Não deixa qualquer um entrar não. Edifica a casa. O texto diz que ele sobe para o quarto, com quem ele selecionou. E o texto diz que ele libera uma palavra. Irmãos, Jesus não pregou para aquela menina. Jesus não fez nenhuma oração. Jesus só liberou uma palavra. Quantas palavras, pastor, tem saído desse altar para mim e para a tua vida? Sabe qual é o problema? Que nós não tomamos posse dela. Mas palavras eu tenho visto nesse altar todo dia, de todas as maneiras, de tudo quanto é diferença. Porque a palavra do Senhor, ela sempre será a mesma. É as pessoas que se acham mais uma que as outras, mas a palavra sempre será a mesma. A palavra, ela vem da mesma fonte que é o Espírito Santo.
O texto diz que ele entra, ele libera uma palavra e ele disse: Talita cumi, levanta-te. E o que ela fez primeiro? Ela andou. E o que você está fazendo prostrado, irmãos? Perceba que quando Jairo, a dificuldade bateu na casa dele, ele se movimentou para vir até Jesus. Quando a enfermidade estava assolando aquela mulher por 12 anos, ela também se movimentou e veio até Jesus. E com essa menina não foi diferente, irmão Emerson. Quando ele liberou a palavra, essa menina andou, ou seja, ela só movimentou dentro daquele quarto. Ele já te deu a ordem, irmã Fernanda, é momento de se movimentar no reino. É momento de fazer aquilo que ele já mandou você fazer, ó. E você ainda, ó, eu recebi o milagre, mas ainda não se movimentou, continua prostrada. E o Senhor me trouxe aqui para dizer: levanta-te. Ela levantou e andou, ela se movimentou. O texto diz que o espanto foi tão grande. Todos que estavam dentro daquele quarto se espantaram. Por causa de uma palavra liberada. Você tem poder para liberar uma palavra e você ser curada dessa enfermidade. Você tem autoridade para liberar a palavra neste casamento, que muitas das vezes está de aparência. E Deus, Ele consertar e restituir você e seu esposo. Você já tem autoridade para expulsar o demônio. Essa menina, ela se movimentou. Ela andou. E o texto diz que Jesus, Ele fala: alimente-a. Dá a ela de comer. Irmãos, o texto já está explicando. Aquela menina, ela não foi só ressuscitada, mas ela estava acometida por uma enfermidade que ela não podia comer. Quando ela foi curada, Jesus disse para ela: dá a ela de comer. Porque ela precisa crescer forte. Dá a ela de comer. Jesus está dando de comer aqui. Você está se alimentando? Porque ninguém vive só de milagre, ele vive também de alimento. E alimento está tendo aqui nesta noite. Ainda que você está tudo caladinho assim, ó, olhando para a diaconisa Neide. Não olha para a aparência não, filho. Presta atenção na palavra e sai daqui praticando-te. Não olha para a aparência não, porque a aparência é falha, não sabe falar direito. Mas o Espírito Santo está falando aqui. Ei, se alimente. Se alimente, porque para você andar você precisa estar forte. Se alimente, porque a caminhada é grande, você precisa estar forte. Se alimente. Como que essa menina ia contar o que Jesus havia feito na vida dela se ela não se alimentasse? Se alimente. Se alimente, presbítero, se alimente. Já percebeu, presbítero, que quando a gente se alimenta é diferente? Quando você vê uns irmãozinhos assim, é porque está sem alimento. Não está praticando. Não está praticando nada, está sem alimento. Mas quando você se alimenta, algo acontece. Eita, eu sinto a graça, eu sinto a presença. Eu não sei você, mas quando o Senhor falava comigo, eu senti a graça e foi me alimentando na pia. Se alimente nesta noite. Interessante que essa mulher, Diácono Eduardo, ela também tinha um poder aquisitivo. O texto diz que ela gastou tudo quanto tinha. Mas ela gastou tudo quanto tinha até o dia que ela não encontrou com Jesus. Porque o dia que ela teve um encontro com Jesus, tudo que ela perdeu, aquilo que ela tinha, nem se comparou ao preço aquisitivo que ela tinha. Então, querida, acorda nessa noite e vai para a tua casa cheia da presença de Deus. Porque ainda que você tenha perdido... Sabe por que muitas pessoas perdem alguma coisa? Porque ela quer ir na força do seu braço.
Essa mulher, ela passou a vida toda gastando tudo quanto ela tinha, irmã Dani, porque ela estava na força do seu braço. Mas quando ela encontrou com Jesus, tudo foi diferente. Porque eu nunca vi ninguém vir até Jesus e permanecer da mesma maneira, igreja. E quantas vezes nós chegamos aqui e estamos da mesma maneira? Na vida desta mulher, ela já estava morta para a sociedade. Mas na casa de Jairo ainda não tinha morte, ainda estava viva quando ele veio até Jesus. O cenário era de morte, mas quando Jesus ele entrou, ele trouxe vida. O cenário não muda os planos que o Senhor tem na minha vida e para a sua. O cenário, irmã Josi, era de morte. Mas quando o Senhor Jesus ele entrou na casa, houve vida. Porque Ele traz vida. Ele traz vida. Será que nesta noite você pode sair daqui dizendo: Jesus, passa lá em casa. Jesus, traga vida para minha família. Jesus, traga cura para minha casa. Será que você pode pedir para Jesus passar lá nesta noite? Porque quando Ele passa, Ele coloca tudo no lugar. Quando o diácono Robson começou a orar para essas enfermidades desse povo, lá no meu cantinho o Espírito Santo ele falou ao meu coração: filha, quando eu entro na casa há cura, quando eu entro na casa eu trago vida. E olha que interessante, Jairo, essa menina teve quem fosse buscar por ela. Assim como esses 4 com o irmão Robson orou, alguém veio buscar por eles. Essa mulher do fluxo de sangue, ela não tinha ninguém, ela veio só. Então para de dar desculpa, não há mais tempo para dar desculpa. Para de dizer que não consegue, porque essa mulher mesmo arrastando, ela veio. E ela conseguiu o milagre dela. Talvez se ela tivesse ficado na casa dela e olhando para o seu quadro, para o seu cenário e dizendo, se fazendo de coitadinha, de vitimismo, ela ia continuar doente do mesmo jeito. Mas quando ela depositou dentro de si que não era coitada, que o que o Senhor Jesus tinha para dar para ela era muito mais do que ela tinha perdido. Então nesta noite, saia daqui confiante. Eu confesso que quando eu estava na minha pia, e eu chorava e eu falava: Jesus, mas é Santa Ceia, de novo o Senhor vai trazer uma palavra de chicotinho de leve. E o Senhor disse assim para mim: filha, ainda sou eu que falo. Eu sei como está cada um que adentra aqui. E quem é que precisa arrumar e edificar a casa. Então nesta noite saia daqui tomando posse da tua vitória. Porque a palavra de Deus também, ela é confronto. A palavra de Deus também, irmã Fernanda, ela tem direção certa. O cenário está difícil, mas não mudou os planos de Deus. Você olha para o cenário e você diz: Senhor, mas eu não vejo solução. E eu sinto a graça para dizer aqui para você. Sabe quando você vai receber a solução? Quando você começar a se alimentar e andar. Quando você movimentar, fazer a coisa do reino. Lembra aquele voto que tu fizeste quando ele estava lá naquele hospital? E Deus te levou na minha casa, e quando vou abrir a porta, Deus me revelou o que você tinha vindo buscar. É aquele voto que você fez que Deus está requerendo. E Ele está dizendo assim: até quando você vai ficar desse jeito? O cenário não mudou os planos que eu tenho para o teu ministério. Não mudou os planos que eu tenho para você, não. Ele ainda está de pé. Talvez você olhe e diz: Senhor, o cenário é para a morte. Ele te dizendo: se você crê, eu trago vida. Porque quando Jairo esmoreceu, a esperança quis escapar de dentro dele. Jesus só liberou uma palavra e disse: crê somente. Você reparou que quando Jairo morreu foi a mesma coisa que foi falado para Marta e para Maria? Crê somente. Sabe aquele carcereiro lá?
Quando Paulo e Silas, ele estava lá aprisionado, sabe qual foi a palavra que eles falaram para aquele carcereiro? Crê somente e será salvo tu e tua casa. Porque quando Jesus entra na casa, ela não permanece da mesma maneira. Quando eu venho para a presença de Jesus, eu toco nele, eu abro a porta, eu tiro o que não edifica, a minha vida não continua da mesma maneira. Se está da mesma maneira é porque ainda tem algo para ser tirado, que está escondidinho e ainda ninguém viu. Mas tem um Deus que me trouxe aqui nesta noite que viu. Ele sabe. E essas lágrimas que você está derramando, Ele está colhendo. E Ele está te dizendo: faça para mim que eu faço para você. Venha para mim que eu vou para você. Abre para mim que eu entro. Ixi. Ei, decanda, rabadaia sou. Lalabai, decomanaia súbia. Talvez você está olhando para a mente dele. E Jesus está falando: lembra, filha? Lembra quando foi falado para você que o problema era na mente? Mas se tu crê, eu ainda entro na mente. Eu ainda restauro cada vaso. Eu ainda trago a perfeita consciência. Porque sou um Deus que nesta noite eu curo. Se você crê, eu curo. Está tudo bagunçado, mas Ele ainda põe no lugar. Será que nesta noite você pode aplaudir o Senhor? Se coloca de pé, igreja. Com a permissão do pastor, eu quero fazer